Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de pedir a você que você curta, comente aquilo que você achou de nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, que você se inscreva em nosso canal e assine o sino das notificações para que você venha estar por dentro e não venha perder as nossas publicações semanais. E o tema de hoje é a dependência e a necessidade da graça de Deus. Esta é uma doutrina que, ao lermos na Palavra de Deus, nos ensinamentos, especialmente do Novo Testamento, nós vemos a ênfase e achamos por necessidade, uma necessidade urgente, enfatizarmos a nossa necessidade e a nossa dependência como cristãos da graça divina. Porque, na verdade, a graça de Deus, ela opera do início, no meio e também no fim. Em toda a nossa vida cristã, a graça de Deus está operando. E assim, nós devemos tudo a Deus, que por meio da sua graça, Ele opera em nós. Que, na verdade, se nós percebermos a graça de Deus, ela opera no início da nossa salvação. Ela opera em nossa salvação, no início da nossa vida cristã, quando estamos sendo ainda gerados pela Palavra de Deus. Porque assim como está dito em Tito, capítulo 2, verso 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ou, em outras traduções, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E porque, na verdade, é uma doutrina conhecida, que a graça de Deus, foi pela graça de Deus que nós somos salvos. É pela graça, unicamente pela graça que nós somos salvos. Porque é pela graça e por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a nossa salvação ela foi dada de graça, para que ninguém se gloriasse perante Deus. Porque se já é por graça, é pela fé, não é pelas obras. E o homem, ele não tem de que se gloriar, até porque as suas melhores obras, como está em Isaías 64 e verso 6, as suas melhores obras, as suas justiças, são como o trapo da imundícia. Ou seja, todos os homens são imundos perante Deus, estão jogados na lama do pecado. Podem ter todas as riquezas, podem ter toda a fama, mas estão jogados na lama do pecado perante Deus. Se não se converterem, não se arrependerem e não crerem no Evangelho, eles não serão salvos. Então, Deus, pela sua infinita graça e pelo seu muito amor, pela sua riquíssima misericórdia, Ele nos vivificou em Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentarmos nos lugares celestiais. Ou seja, tudo isso nós não merecíamos. Tudo isso nós não tínhamos condição de comprar. Nós não tínhamos condição de adquirir a nossa salvação. Nós não tínhamos nenhuma riqueza. Nós não tínhamos nenhum valor financeiro. Nós não tínhamos nenhum e não temos nenhum poder aquisitivo para que possamos adquirir o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação e a vida eterna com Cristo. Nós não temos. E assim, Deus ele nos salva por meio da sua graça e assim recebe merecidamente toda a glória pela nossa salvação. Nos deu essa salvação de graça, que é um favor imerecido. Então nós percebemos aí a graça de Deus operando em nossas vidas, para que possamos ser convertidos a Deus e passamos a ser propriedade peculiar de Cristo. E assim também a graça ela continua atuando. Em continuação, no verso 12 do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, ele diz que a graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a viver neste século de maneira sóbria, justa e piamente. Ou seja, de maneira moderada, de maneira justa e de maneira piedosa. Aguardando assim e renunciando às concupiscências, os desejos desenfreados da carne, aguardando assim a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Ou seja, a graça de Deus, ela opera no início da nossa salvação e durante a nossa vida cristã, porque ela vai nos ensinando, ela vai nos dando poder para fugir da aparência do mal, para nos
sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, porque quando nós nos sujeitamos a Deus, Deus ele nos concede graça, porque a Bíblia diz que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Ou seja, nós recebemos a graça de Deus para que possamos estar fortalecidos, para que possamos estar firmados, por meio da nossa sujeição a Deus, por meio da nossa consagração pessoal. Nós conseguimos fugir da aparência do mal e resistir ao diabo. Porque, na verdade, se nós percebemos no Novo Testamento, a graça, principalmente somente nas cartas de Paulo, nós temos pelo menos, que são 13 cartas, nós temos pelo menos 26 menções à graça de Deus. Porque sempre que Paulo começava as suas cartas, ele começava com graça, desejando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus destinatários. E também encerrava a sua carta com a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Ou seja, enfatizando assim que do início ao fim de nossas vidas, do começo ao fim das nossas atividades, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a partir do momento que acordamos até o momento que vamos repousar, dormir, do início de nosso nascimento até a nossa morte, nós necessitamos e somos inteiramente dependentes da graça de Deus. Ou seja, são 26 menções somente de Paulo à graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que, ele dizendo a Tito, no capítulo 2, ele diz que a graça ela nos ensina, ou seja, ela nos dá força, ela nos mantém nessa nova vida. A partir do momento que nós somos feitos novas criaturas, nós somos feitos novas criaturas porque nós somos ressuscitados em Cristo Jesus e também porque nós passamos a viver uma nova vida. Nós não vivemos mais para o pecado, mas nós passamos a viver para Deus. Assim como disse Paulo em Gálatas 2:20, que ele diz que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, nós passamos a viver de forma justa, nós passamos a resplandecer como astros a justiça de Deus em nossas vidas. Nós passamos a andar com nossas vestes purificadas, nós passamos a andar irrepreensíveis em Cristo, nós passamos a andar em santidade, a apresentar os nossos membros em justiça para a santificação. Nós passamos a mostrar, a fazer Deus conhecido por meio das nossas obras e das nossas vidas puras. E assim a graça de Deus, e nós devemos tudo isso à graça de Deus, porque assim a graça, ela vai nos ensinando, ela vai nos mantendo firmes no caminho, fortalecidos na fé. Paulo, para assim enfatizar a graça em todas as áreas de nossas vidas, seja nas aflições, seja nas tentações, seja em nossa fé, seja no dia a dia, a graça ela é necessária e ela é altamente eficaz e ela é unicamente eficaz, o único antídoto para as aflições. O apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne, o que pode ser uma debilidade, que pode ser uma aflição, que pode ser uma doença ou uma limitação física. Nós não temos certeza, mas o que temos certeza é que ele orou a Deus por 3 vezes para que esse espinho fosse tirado. E a resposta que ele obteve foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz: de boa vontade me gloriarei para que em mim habite o poder de Cristo. Em 2 Coríntios 12:9. Ou seja, para as nossas fraquezas, nós temos a graça de Deus que nos mantém fortes. Nas nossas limitações, nas nossas aflições, nas nossas tribulações diárias, nós temos a graça de Deus. Nós temos a graça de Deus que nos consola, que nos fortalece e nos mantém firme na esperança de Cristo. O apóstolo Pedro, ele escrevendo a uma igreja que estava em perseguição, se você perceber no verso 1 e 2 do capítulo 1 de Pedro, da primeira carta de Pedro, ele diz que eles estavam dispersos. E assim, ele diz no capítulo 1 e verso 13, ele diz que nós precisamos esperar inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, para todas as coisas de nossas vidas, para a nossa vida cristã, nós necessitamos inteiramente e unicamente da graça de Deus. E mais na frente ele vai dizer, como uma consequência da graça de Deus em nossas vidas, ele nos manda viver em temor. Ele diz assim no verso 17,
E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga a obra de cada um, andai em temor todo o tempo da vossa peregrinação. E ele continua dizendo, no verso 12, ele diz assim: peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma. Ou seja, tudo isso nós conseguiremos com a graça de Deus. Nós nos manteremos firmes neste mundo que combate contra nós, que tem os seus valores, os seus princípios todos contra a palavra de Deus. Nós resistiremos tudo isso, nós fugiríamos da aparência do mal somente se dermos lugar, somente se buscarmos a graça de Deus, se buscarmos em consagração o poder de Deus. E mais na frente, em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 10, ele diz assim: e o Deus de toda graça vos confirmará, vos fortalecerá, vos firmará. Ou seja, Deus é que nos sustenta, Deus é quem nos firma, Deus é quem nos fortalece, Deus é quem nos confirma, Deus é quem nos dá força, Deus é que prove os utensílios, as armas, as estratégias únicas, fortes, para que possamos resistir ao diabo e fugir da aparência do mal, fugir das tentações, suportar as tribulações, suportar as aflições. Deus é que prove. Em Efésios 6, nós percebemos ali a armadura de Deus. E isso é senão pela graça de Deus que nós temos em nossas vidas. Porque, na verdade, nós temos a couraça da justiça, temos os lombos cingidos com a verdade, temos o capacete da salvação, temos o escudo da fé pelo qual apagamos os dados inflamados do maligno, temos a espada do Espírito, temos os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. E temos também a oração, com a qual precisamos estar orando em todo o tempo, com súplicas e perseverança no Espírito Santo, porque, na verdade, a oração, a leitura da palavra é a nossa consagração a Deus, é o nosso devocional diário, é a nossa meditação profunda nas Escrituras, porque assim nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que damos o fruto na sua estação certa, porque esse varão ele é bem-aventurado, aquele que medita de dia e de noite, aquele que se mantém em oração, aquele que mantém os seus joelhos diante de Deus, aquele que se mantém sempre no quarto de oração, aquele que se mantém em comunhão com Deus, sempre junto com o Deus Pai e Criador de todas as coisas. Então, que a cada dia nós possamos entender que a graça de Deus é que opera em nossas vidas, que a graça de Deus é que opera até mesmo na hora de fazermos a obra de Deus, que é aí mesmo que precisamos da graça. Lá em 1 Coríntios 15, ele diz no verso 10, verso 9, ali, aqueles primeiros versículos, ele diz que o apóstolo Paulo diz que foi blasfemo, foi perseguidor da igreja e que Cristo apareceu por ele, por último, como um abortivo. E ele diz que em nada foi inferior aos apóstolos, ainda que ele não merecia ser chamado assim, porque perseguiu a igreja de Deus. Mas ele diz que pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus que trabalhou em mim, eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Ou seja, Paulo não se gloriava em si, mas ele se gloriava no Senhor. Ele dizia, tudo o que por mim foi feito, não foi eu que fiz, mas foi a graça de Deus que operou em mim. A graça de Deus que opera em minha vida. A graça de Deus é que está em mim. A graça de Deus é que trabalha em minha vida. A graça de Deus é que me mantém firme. E nós necessitamos da graça de Deus até para a vida vindoura. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós não alcançaremos isso sem a graça de Deus, porque a graça, ela nos mantém firmes, ela nos ensina a vivermos de forma sóbria, justa e piedosa, de forma piedosa. E assim nós estaremos sendo irrepreensíveis, estaremos sendo purificados pela graça em corpo, alma e espírito, e estaremos irrepreensíveis para a vinda de Cristo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus, da glória do grande Deus, que nos justificou e nos purificou pela sua graça. Amém.